Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos, segurando estará. Queridos, estamos juntos no nosso programa Escalando Montanhas. A Igreja Presbiteriana de Fernandópolis, que é a Igreja Maranata, deseja para você as ricas bênçãos de Deus que vão fluir dessa palavra no dia de hoje, que vai falar do homem bem-aventurado. Que isso esteja no seu coração, em nome de Jesus. E hoje eu queria ler então o Salmo 32, versículo número 1. Salmo 32, versículo número 1. Diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz. Então, o título vai ser O Homem Bem-aventurado, que diz como é feliz esse homem. E a pergunta primeira que nós fazemos hoje é a seguinte: quem é o homem bem-aventurado do Salmo 32? Resposta: o homem bem-aventurado do Salmo, descrito pelo Salmo 32, não é um homem perfeito, não é um homem que nunca cometeu pecado, não é um homem, o primeiro em perfeição, em santidade, não é. O homem bem-aventurado, descrito pelo Salmo 32, é um pecador perdoado. É isso. É um pecador perdoado. Esse é o bem-aventurado. Porque se alguém disser, para ser bem-aventurado não pode ser pecador, então não haverá nenhum bem-aventurado. Se para ser bem-aventurado não se pode pecar, então não haverá nenhum bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Aquele que foi perdoado. Esse é bem-aventurado. Porque ele sabe que não pode pagar a dívida. Ele sabe que a sua dívida é impagável. Ele sabe que não há como um homem, um ser humano, normal, natural, pagar um pecado, seja um pecadinho bem pequenininho, ou até um pecado grande. Ele não pode pagar. Algumas pessoas inventaram meios de se pagar pecados. Todas essas invenções religiosas ou filosóficas, elas são invenções dos homens. E as invenções dos homens, as únicas que funcionam é remédio para curar dor de barriga, remédio para vitamina descoberta na natureza para fazer você ficar mais forte, remédio para dor de cabeça, nem o remédio de câncer, sobre o qual foi já lançado bilhões de reais em pesquisas. Eles tratam das pessoas e apenas uma faixa dessas pessoas é curada. Apenas uma pequena faixa, não sei quanto, lógico, eu não sei, mas alguém deve saber disso. Uma pequena faixa é curada, a outra faixa não. Então o homem não consegue inventar nem coisa material, remédio, droga, pílulas, injeções, soro, seja o que for. Você acha que esse homem vai inventar alguma coisa para resolver o assunto espiritual? O assunto espiritual que envolve o homem, envolve as gerações, envolve séculos e milênios, envolve Deus, o Criador,
envolve anjos, envolve o diabo, o demônio, o Satanás, que era um anjo também, se tornou o diabo, envolve o inferno, envolve o céu, envolve a terra. Que isso? Que isso? Essas conversas são parecidas com as conversas de que o homem veio do macaco. A evolução, mesma coisa. Darwinismo. É até ridículo falar disso. Ainda tem gente que fala, mas é até ridículo atualmente, é até ridículo. São coisas ridículas. Por que nós não nos submetemos a Deus? Por quê? É de tão difícil se submeter a Deus? É tão difícil acreditar em Deus? É tão impossível acreditar em Deus? É tão louco? É só gente louca, estúpida que acredita em Deus? Não é muito mais fácil, inclusive, muito mais digno, muito mais racional? Pois é. Bem-aventurado aquele cujo pecado foi perdoado, cuja iniquidade foi tirada pela mão de Deus, por causa do sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. O pecado é tão terrível que trouxe Jesus para a terra com o fim de ser morto, crucificado, por causa de um homem que não tinha saída. O pecado destrói qualquer coisa, destrói qualquer coisa. Olha, eu vou ler aqui no Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Ele falava. Então ele escondia o pecado. Ele mentia e dizia que não era ele e que ele não tinha feito, mas ele estava morrendo por dentro. O pecado rouba toda a alegria, paz e a esperança. O pecado rouba tudo de bom que possamos ter dentro do nosso coração. O pecado traz a dor, traz a morte, o medo, a desconfiança. A desconfiança. O pecado rouba a confiança nos relacionamentos. O pecado é uma desgraça, é a pior desgraça, é a pior coisa que existe, o pecado. A palavra pecado é lata, ela é grande, ela é imensa. Então a gente pode dar nomes aos pecados. Matar é pecado, mas a palavra matar também é uma palavra grande, precisa especificar. O pecado é uma coisa tão envolvente, tão grandiosa, tão poderosa, que arrebentou com a humanidade. E quando a gente vê as coisas mal feitas, então está aqui nos olhos da gente, aqui, ó, claro, o pecado jaz à porta, e ele está dominando demais. É o pecado que nos separa de Deus. O homem é separado de Deus, o homem perdeu o relacionamento com Deus, o homem perdeu a intimidade com Deus por causa do pecado. O homem se arrebentou porque ele pecou. E o pecado uma das coisas mais fáceis de serem vistas hoje e sempre foi na face da terra. É um absoluto. Todo mundo fala de tudo, sobre tudo. Entretanto, ele não quer usar a palavra pecado, ele tem vergonha de usar a Bíblia ou o nome de Jesus, ele tem vergonha, mas está falando exatamente o que a Bíblia diz. E quem se defende pecando, ele está falando o que a Bíblia diz. Acontece que não tem muito como falar desse assunto de uma maneira
para todo o país, para que todos pudessem ouvir. Porque a pessoa só vai ouvir o que escolhe ouvir, o que ele quer ouvir. É claro que um dia vai chegar que ele vai ouvir o que outro escolheu, que vai ser Deus. É uma pena isso, mas alguns vão passar por isso. Então hoje a nossa palavra foi essa. O homem bem-aventurado, o homem feliz, o homem que tem felicidade, é o homem perdoado. Não é o homem que conseguiu pagar os seus pecados. Não existe nenhum assim. Não é o homem que conseguiu, depois de milênios, vencer o seu karma. Não, é impossível, você não vence. Não existe alguém que possa vencer. É apenas uma tentativa de usurpar o lugar de Jesus na religião. Isso aí. O homem bem-aventurado, o homem feliz, que tem felicidade, é o homem que olha para trás e diz: lamento muito ter pecado, mas dou glória a Deus, porque o sangue de Jesus já me lavou. O sangue de Jesus já me lavou. Eu quero te dizer que Jesus pode lavar o seu pecado também, meu amigo, minha amiga. Ore comigo. Deus, eu estou orando e abençoando vidas. Vidas preciosas que estão compreendendo que o seu pecado não pode ser tirado por ele mesmo. Então estão compreendendo que precisam de Jesus. Então intercedo por essas vidas preciosíssimas e oro para que o Senhor escute esse desejo desse coração e dessa boca que está falando agora, que o Senhor possa trazer perdão em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus, aquele que é poderoso para cobrir todos os nossos pecados e todo o nosso pecado, que o nome dele esteja sobre a sua vida. Se você estender a mão agora e disser: eu quero, eu te digo: receba, porque ele está sobre você. Ele não se nega. Amém? Que Deus o abençoe, proteja e guarde. E nós nos veremos no próximo programa, sempre pela permissão de Jesus Cristo. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.